É quase impossível viver uma única semana sem gritaria. E é próprio do parlamento, é assim mesmo, o pessoal se exalta. Nós somos um país democrático, né? Na Câmara dos Deputados. Hoje, como de costume, os deputados se exaltaram. E desta vez, qual foi o mote? O mote foi o ministro Paulo Guedes, que disse mais cedo que as pessoas não se assustarem caso alguém aí peça um AI-5 diante da quebradeira nas ruas. Pois em seguida ele se corrigiu e tal, bababá, não sei o que mais, etc, etc, mas o clima esquentou. O mundo lá fora olha para o governo e diz, se o ministro da Economia diz isso, o que falta mais para o governo dizer? Não falta mais nada. É por isso que não gera confiança. Nunca vimos uma cabeça de um ministro da Economia tão desarrumada, tão destrambelhada como esse ministro da Economia. E o Brasil assiste isso, eu até brinquei hoje na minha rede social. E aqueles que pediram impeachment da Dilma por conta da situação econômica, não vão hoje aqui pedir o impeachment do atual governo em função dessa escalada do desastre que a economia brasileira vive no momento? Fica a pergunta, presidente. Bom, é oposição. Mas os apoiadores do ministro Paulo Guedes não deixaram por menos. Dá uma olhada aí no deputado Bibo Nunes. É aquela velha história. Mitômanos na esquerda. Mitômanos. Eles acreditam na própria mentira. Mentem, mentem, mentem e querem acreditar. Só que aqui, ninguém tapa bobo. Aqui todos sabem que poste não faz xixi em cachorro. Então essa história passou, é superada. E o mais importante, vem aqui, cheio de trejeitos, e a ditadura não pode voltar, odeio a ditadura, AI-5 jamais, quando esses parlamentares, eles são os principais a apoiarem ditaduras como Cuba, apoiam o ditador Maduro na Venezuela. Com que moral vem aqui? Nem cueca tem, estão nus moralmente para tentar impingir que o governo Bolsonaro, que é um governo democrático, eleito democraticamente, esteja pensando em ditadura. Bom, o tema é o AI-5. E esse deputado chamado Bibo continuou, logicamente, desafiando a oposição que estava ali no plenário. Por favor, esta oposição está pensando que não existe gente aqui com raciocínio para combater esse tipo de coisa? Ou pensam que a população brasileira é tão ingênua a não entender que não tem fundamento o que falam, não tem propósito o que acusam? E falar em ditadura tem que saber muita diferença. Bom, agora o outro lado. A oposição, logicamente, ocupou também o plenário. E o deputado José Nelton condenou a fala do Paulo Guedes em cima do tal do AI-5. A população brasileira, em certos pontos, ela pede a pena de morte, ela pede a prisão perpétua, ela pede liberdade. Agora, a partir de um ministro da Economia querer tumultuar a política brasileira, nós temos que defender a democracia. Eu sempre repudiei, nesta tribuna do Congresso Nacional, qualquer ato autoritário de qualquer governo, seja da direita, seja da esquerda. Nós não podemos conviver com esse autoritarismo e com essa ânsia de querer transformar o Brasil numa republiqueta de banana. Respeite o povo brasileiro. A saída é pela democracia. Bom, mas se você acha que o AI-5 foi a única discussão, não. O projeto do governo prevê a criação de um excludente de ilicitude, que a gente já explicou para você aqui, para operações de garantia da lei e da ordem, a chamada GLO, também provocou uma discussão hoje. Teve até deputado que falou, sabe em quê? Em terraplanagem. E agora o trator de esteira do tal de Bolsonaro passando por cima dos trabalhadores. E esta lei que ele quer fazer é porque ele tem medo do Lula. Ele tem medo do Lula e o Lula não é medo para ninguém. O Lula é um cidadão brasileiro que está indignado com todos aqueles que conquistaram o seu direito e a patrola está passando por cima agora, está indignado com a fome, com o desemprego que esse país está passando. E aí o filho do Bolsonaro,
fala do AI-5. O Paulo Guedes, que para mim é um laboratório que ele quer implementar no Brasil do Chile, que ele esteve no governo Pinochet. Bom, a bancada do pessoal na Câmara protocolou hoje um ofício para entregar ao Rodrigo Maia, questionando o projeto de garantia da Lei da Ordem, GLO. O deputado Glauber Braga também falou sobre esse mesmo assunto e veja o que ele acha do projeto. Excludente de ilicitude para GLO é licença para matar manifestante. É isso que o governo do senhor Jair Bolsonaro quer. Nós não podemos aceitar esse tipo de medida que quer fechar o regime e impor a política de medo como fato consumado. O senhor Paulo Guedes, mais uma vez, tentando amedrontar o povo brasileiro, cita AI-5. Mas não tem Paulo Guedes, não tem Sérgio Moro, não tem Jair Bolsonaro, não tem ninguém que seja mais forte do que a mobilização do povo contra as medidas autoritárias e a retirada de direitos que esse governo tenta operar. Mas escuta, só fizeram crítica, ninguém apoiou? Tem também o pessoal que apoiou o ministro e apoiou o governo pelas conquistas da economia atuais da economia brasileira. E aí eu tenho que também olhar o lado cheio do copo. Quando é para criticar, critico o governo, exerço o meu mandato de forma independente, que é assim que o Partido Novo se compromissou com a população. E na hora de elogiar, na hora de falar dos 800 mil vagas de emprego geradas esse ano, da mínima histórica da taxa de juros, da Bolsa de Valores lá em cima e da economia do Brasil reagindo, né, com taxas de inflação em mínimas históricas, com perspectiva de crescimento de 1% do PIB no país esse ano, a gente tem que elogiar tanto o Ministério da Economia e a equipe econômica, como o presidente que os colocou lá. Então eu queria registrar isso hoje, lado cheio do copo, ser otimista. Eu não conheço nenhum pessimista bem-sucedido, então prefiro ser otimista com o Brasil. Obrigado. Bom, todos esses depoimentos aconteceram na Câmara dos Deputados. Mas teve uma reunião do Congresso, que você sabe é formado pela Câmara e pelo Senado. Ok, não? Bom, o Congresso se juntou para desenvolver e para poder votar as coisas importantes, mas veja o que aconteceu e até o próprio presidente da sessão, que é o Marcos Pereira, ficou envergonhado com o que aconteceu lá. Dá uma olhada. Falta de quórum, vamos encerrar a sessão do Congresso Nacional. É lamentável que nós estejamos aqui desde as 14 horas e 9 minutos, que foi quando nós abrimos a sessão. Existem 320 deputados que registraram presença na casa, mas apenas 240 no plenário. Precisaríamos de 257, deputado Antônio de Paula, para abrir a ordem do dia. Existem 38 senadores que registraram presença no Senado, apenas 38 senadores, dos quais 32 registraram presença no plenário e precisaríamos de 41 senadores. Desta forma, infelizmente, o Brasil não avança e a mensagem que mandamos para a sociedade não é boa.